Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa que tá, olha, virando de cabeça para baixo o que se pensava sobre autismo. Imagina só, e se, em vez de um único espectro, existissem, na verdade, 4 tipos de autismo, cada um com sua própria biologia? Pois é exatamente isso que um novo estudo revelou. E isso promete transformar tudo, sabe, desde o diagnóstico até o tratamento. Essa frase é super conhecida, e por um bom motivo. Ela resume perfeitamente a imensa diversidade dentro do autismo. Uma pessoa pode não usar a fala e precisar de um suporte constante, enquanto outra tem um doutorado e enfrenta desafios sociais mais sutis. Durante décadas, essa variedade toda não era só um fato, era um verdadeiro quebra-cabeça para a ciência. E essa é a grande pergunta que uma pesquisa gigantesca, uma parceria entre a Universidade de Princeton e a Fundação Simons finalmente conseguiu responder. E a resposta, gente, não só resolve o mistério, como redesenha o mapa inteiro do autismo. Por muito tempo, o autismo foi visto como uma linha reta, sabe? Um espectro único que ia do leve ao severo. Só que esse modelo simplesmente não fechava a conta. Ele não conseguia explicar as contradições. Tipo, por que uma criança com grandes desafios motores podia ter menos ansiedade do que outra com a fala super fluente? A verdade é que esse modelo simplificava demais uma realidade que é, uau, muito mais complexa. E é exatamente aqui que entra o estudo revolucionário de 2025 da Nature Genetics. Ele não só questiona esse modelo de espectro único, não, ele basicamente o despedaça. E faz isso usando o poder combinado da genética e da inteligência artificial para revelar o que estava escondido bem debaixo do nosso nariz. O segredo para essa descoberta foi a escala. Pensa bem, os pesquisadores analisaram os dados de mais de 5.000 crianças do projeto SPARQ, que é o maior do mundo sobre autismo. Foi esse volume gigantesco de informações que permitiu à inteligência artificial enxergar padrões que até então eram invisíveis ao olho humano. A metodologia aqui foi a virada de chave. A abordagem tradicional procurava genes para sintomas isolados, sabe? Aqui foi totalmente diferente. Eles usaram uma abordagem centrada na pessoa. A IA olhou para cada criança como um todo. A genética, o desenvolvimento, os desafios. A pergunta era, que tipos de perfis completos a gente encontra aqui? E o resultado? 4 grupos distintos, biologicamente reais, que ainda por cima foram validados numa segunda amostra. Incrível, né? E aqui está a conclusão bombástica do estudo. O autismo não é uma condição única, é mais como um termo guarda-chuva para pelo menos 4 condições biologicamente distintas, cada uma com sua própria origem genética, sua própria trajetória e, claro, suas próprias necessidades. Bom, esse quadro aqui é o coração da descoberta. Ele funciona como um mapa para esses 4 novos tipos de autismo. Cada linha representa uma biologia, uma história diferente. Agora vamos explorar cada uma delas com mais calma. E olha só que dado surpreendente. Os grupos 1 e 3, juntos, somam mais de 70% da população do estudo. Isso, por si só, já quebra aquele estereótipo de que o autismo está sempre ligado a grandes atrasos cognitivos. A realidade é bem mais diversa. Vamos começar então pelo maior grupo. Este subtipo desafia muitos dos estereótipos porque, geralmente, essas crianças não mostram aqueles sinais de alerta clássicos nos primeiros anos de vida. Então, as crianças desse grupo andam e falam no tempo certo. O diagnóstico, muitas vezes, só vem mais tarde, quando as demandas sociais da escola começam a pesar muito. A marca registrada aqui é a alta carga de outros desafios de saúde mental. E o ponto crucial é este: a biologia por trás disso afeta o cérebro depois do nascimento, durante o amadurecimento dos circuitos que controlam nossas emoções e interações sociais. Agora vamos para o segundo grupo, que é, em muitos aspectos, um espelho do primeiro. É quase o oposto. Nesse grupo, os sinais são bem claros desde cedo. Atrasos para andar, para falar. Mas aqui vem a grande surpresa. Apesar dos desafios cognitivos, essas crianças têm taxas muito mais baixas de ansiedade e depressão. A biologia é completamente outra. A origem dela afeta a formação do cérebro antes mesmo do nascimento, lá no útero. E essa comparação aqui deixa a descoberta central claríssima. Não se trata só de sintomas diferentes, mas de tempos biológicos diferentes. O subtipo 1 é uma condição da maturação do cérebro na infância, enquanto o subtipo 2 é uma condição da formação inicial do cérebro. Faz todo sentido, né? Vamos em frente para o segundo maior grupo, que representa uma fatia bem significativa e muitas vezes meio negligenciada do espectro.
Esse grupo tem os traços clássicos do autismo, mas de uma forma mais branda. O mais fascinante é a genética dele. Não tem uma única mutação rara e poderosa. Pelo contrário, é o resultado da soma de milhares de pequenas variações genéticas que são super comuns em toda a população. E o mais incrível, essas mesmas variações estão ligadas não só ao autismo, mas também a uma maior inteligência. Isso sugere que esse tipo de autismo pode ser, na verdade, uma extensão natural da variação humana. E finalmente chegamos ao menor grupo, mas aquele que apresenta os desafios clínicos mais complexos de todos. O termo amplamente afetado já diz tudo, né? Os desafios acontecem em múltiplas frentes: motora, cognitiva, social e até médica. A causa aqui é bem clara: uma alta carga de mutações genéticas espontâneas e severas, que não vêm dos pais. São eventos genéticos de grande impacto que afetam o cérebro desde o comecinho de sua formação. Ok. Identificamos 4 tipos. E daí? Bom, as implicações disso são transformadoras. Estamos saindo da era da tentativa e erro e entrando na era da medicina de precisão para o neurodesenvolvimento. É uma mudança gigantesca. A melhor analogia que os próprios pesquisadores usaram é com o câncer. A gente não trata mais câncer de forma genérica, né? O tratamento é baseado no perfil genético específico do tumor. A ideia é a mesma. No futuro, não se tratará mais autismo, mas sim as vias biológicas específicas do subtipo de autismo daquela pessoa. Pensem só no poder disso na prática. Um teste genético no nascimento poderia prever o perfil de uma criança. Se ela for do subtipo 2, o foco imediato seria em terapia motora. Agora, se for do subtipo 1, o foco seria em construir resiliência emocional para prevenir as crises de ansiedade que poderiam surgir anos depois. Isso muda o jogo de reativo para proativo. Deixa de ser apagar incêndio para ser prevenção. Agora, uma pergunta super importante. Essa abordagem biológica não entra em conflito com o movimento da neurodiversidade? A resposta do estudo é um sonoro não. Na verdade, ela o fortalece. Em vez de colocar tudo numa caixa de doença, essa pesquisa valida a realidade de que existem muitas maneiras diferentes de ser autista. Ela confirma que o subtipo 3, por exemplo, está ligado à variação humana natural e à inteligência, e ao mesmo tempo valida tanto as lutas invisíveis de saúde mental do subtipo 1, quanto as necessidades médicas intensas do subtipo 4. Ela prova que ambas as experiências são biologicamente reais e distintas. E a gente termina com essa provocação. Ao decifrar a complexidade do autismo, esses pesquisadores não só abriram as portas para uma nova era de cuidados, mas também nos deram um novo e poderoso conjunto de ferramentas para entender o órgão mais complexo do universo, o cérebro humano. A jornada está só começando.